Saudações a toda a comunidade acadêmica e da comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria no ensino. Estou aqui hoje para apresentar mais um exercício da cadeira Contabilidade Financeira 1. Este que é o nosso exercício teórico e tem como natureza e movimentação das contas. Esta é a cadeira Contabilidade Financeira 1, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Temos aqui regras de movimentação das contas. O que são regras de movimentação das contas? Temos aqui as contas de objetivos, que é classe 1, 2, 3 e 4, que debitam pelos saldos iniciais e aumentos e creditam-se pelas diminuições. Temos também as contas do passivo e capital próprio, as contas 4 e 5, que creditam pelos saldos iniciais e aumentos e debitam pelas diminuições. Temos os custos, que é classe 6, debita pelos saldos iniciais e credita pelas diminuições. Os proveitos, que é a classe 7, ela credita pelos saldos iniciais e credita pelas diminuições. Temos os resultados, que é a classe 8, debitam pelas perdas e prejuízos e creditam pelos ganhos e lucro. Temos aqui contas. Temos as contas dos ativos, que são a conta 1, 2, 3 e 4, 1, que é a nossa conta do ativo também, a 4, 3, a 4, 3, 1, a conta, e nas contas 4, 4 temos a 4, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 1 e também temos a 4, 4, 3, 4. Temos custos, classe 6. Essas contas também movimentam-se como contas do ativo. Passivo, temos as classes dos passivos, que é a classe 4 e 5. Temos a 4, 2, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 9, 4, 6 e o capital próprio, que é a classe 5. Essas contas movimentam-se como contas do passivo. Temos proveitos, que é a classe 7, movimentam-se como uma conta do passivo. E os resultados, que é a classe 8, também movimentam-se como contas do passivo. Desde já, trazer aquilo que são os conceitos básicos. Antes de abordarmos o nosso tema, que é a regra de movimentação das contas, darei a conhecer aquilo que são os conceitos básicos abaixo mesclados, que são a conta. Falaremos dos requisitos da conta, elementos constituintes da conta, a extensão da conta, o registro das variações da conta, a classificação da conta, as variações das contas e as regras de movimentação das contas. Temos aqui a conta. Conta, o que é conta? Conta é um conjunto de elementos patrimoniais com determinadas características comuns e específicas. Temos um exemplo. Há um conjunto de meios de pagamentos existentes no CONF da unidade econômica, seja ele numerários, cheques de terceiros em carteiras, é denominada por caixa. Os escritórios das unidades econômicas estão geralmente equipados com móveis diversos, tais como secretárias, estantes, cadeiras e outros. Todos esses elementos possuem características comuns de se destinarem ao indispensável apetrechamento dos escritórios, sendo agregados na conta dos ativos tangíveis, mobiliários e equipamentos administrativos sociais. Temos aqui o requisito das contas. A homogeneidade. A conta só deve conter os elementos que obedecem às características comuns que ela define. Assim, a dívida de um cliente nunca poderá ser registrada numa conta que não indique uma dívida a receber. Ou seja, a conta em que aquela for registrada
de incluir apenas elementos que possuam a mesma característica. A integridade. A integridade defende que a conta deve incluir todos os elementos que gozam da característica comum por ela definida. Deste modo, a conta mercadorias deve incluir todos os tipos de bens transacionados, assim como as suas variações. Temos aqui os elementos constituintes da conta. Para os elementos constituintes da conta, temos aqui o título, ou seja, denominação própria, que é a expressão ou palavra por qual ou por que se designa a conta. Esta deve ser escolhida de tal forma que revele imediatamente a natureza dos elementos que a compõem, isto é, nos dá a conhecer o seu conteúdo. Ela tem como finalidade identificar a conta e distingui-la de todas as outras. Deve ser claro que no que respeita à característica comum dos elementos a que diz respeito. Passamos para a extensão ou valor da conta. Para a extensão ou valor da conta, sabemos que ela representa a quantidade expressa em unidades monetárias contida na conta em que se analisa. Como é evidente, o valor de uma conta é essencialmente variável. A sua extensão inicial aumenta e diminui com as operações e acontecimentos da vida da empresa, ou seja, os fatos patrimoniais. Registro das variações da conta. A palavra débito corresponde ao somatório dos valores escritos do lado esquerdo do esquema, ou no primeiro membro da conta. O ato de escrever um certo valor no primeiro membro da conta, na secção do débito ou deve de se debitar. A palavra crédito corresponde ao somatório dos esquemas dos valores escritos ao lado direito do esquema ou no segundo membro da conta. O ato de escrever um certo valor no segundo membro da conta ou na secção do crédito ou do haver de se creditar. Temos aqui o registro das variações da conta. Ao determinar-se o saldo de uma conta, ou seja, ao comparar o somatório dos valores escritos a débito e o somatório dos valores escritos a créditos, três hipóteses podem ocorrer, ou seja, teremos três situações correspondentes à natureza do saldo. Se tivermos débito maior que o crédito, o saldo será devedor. Se tivermos o débito igual ao crédito, o saldo será nulo. E se tivermos débito menor que o crédito, o nosso saldo será credor. Temos a classificação das contas. A classificação das contas quanto à natureza dos elementos que constituem o patrimônio. Temos as contas singulares ou elementares. São aquelas que não decompõem noutras contas. Não se encontram subdivididas noutras contas. Exemplo, A1 caixa e A5 que é a capital. Temos as contas coletivas ou gerais. São aquelas contas formadas pela reunião de várias subcontas da mesma natureza de menor grau. Tem contas filhas. As contas coletivas também são chamadas de contas-mãe. Exemplo, A1 dos bancos e A44 Estado. Contas divisionárias ou subcontas. As que resultam da decomposição das contas coletivas ou gerais são chamadas de contas filhas. Exemplo, A121 depósitos à ordem e A441 cliente conta corrente. Variações das contas. Qualquer fato patrimonial implica a variação de duas ou mais contas, e nunca de uma só. Apesar de em alguns casos variar só uma do ativo ou do passivo, implicando tal que a outra conta seja a da situação líquida ou fundos próprios. As variações das contas podem ser
simples, que variam apenas duas contas, um débito contra um crédito. As complexas, que variam entre mais de duas contas, um débito e vários créditos. Temos vários débitos contra um crédito e vários débitos contra vários débitos. Nas variações das contas, os fatos patrimoniais qualitativos ou permutativos implicam variações em contas do ativo e ou do passivo, enquanto que os fatos patrimoniais quantitativos ou modificados implicam variações em contas do ativo e ou dos passivos, e também nas contas da situação líquida, pois alteram o valor do patrimônio. Temos aqui regras de movimentação das contas. Segundo o método das partidas duplas ou de gráfico, todo débito numa conta origina o crédito noutra conta e vice-versa. O que isso quer dizer? Isto é, cada fato patrimonial determina um registro em duas ou mais contas, por forma a que um valor de cada débito corresponde sempre a um crédito de tal valor. Aqui vamos para as nossas contas. Temos a classe 1, bens financeiros. A conta 1 caixa. Contabilizam-se na conta 1 caixa os valores remunerados ou em cheque. Temos a um dos bancos. Compreende os meios de pagamento e a empresa pode dispor, através da movimentação das contas bancárias, de tesourada de curto prazo e de disponibilidade imediata. Um dos bancos, podemos também encontrar as subcontas 1, 2, 1 depósitos à ordem, 1, 2, 2 depósitos com pré-aviso e a 1, 2, 3 depósitos a prazo. Temos a classe 2, inventários e ativos biológicos. Para os inventários e ativos biológicos, temos a classe 2.1, ou a conta 2.1, e a compras. Nelas registramos os custos das aquisições de inventários e ativos biológicos destinados ao consumo ou vendas. Inclui os encargos adicionais suportados nas compras até o local de armazém. Ela debita em contrapartida da 1.1, que é a nossa caixa, o 1.2, que é o nosso banco, e da conta 4.2, fornecedor, se a compra for a prazo, consoante as aquisições elas efetuadas a pronto pagamento ao prazo. Esta conta saldará sempre por débito das 2.2, ou seja, sempre que efetuarmos uma compra, ela irá a débito na 2.2, isso será nas nossas mercadorias. Ou 2.6, que é matérias-primas ou matérias-primas auxiliares ou materiais, consoante se trate de bens adquiridos para venda ou para transformação. Se for bens adquiridos para venda, a nossa mercadoria vai para 2.2, que é mercadorias, 2.2.1, que é mercadorias em trânsito. Se for para transformação, ela irá para 2.6, que é matérias-primas auxiliares ou materiais. Temos as 2.2 mercadorias, bens destinados à venda. Bens destinados à venda sem qualquer transformação industrial. Se for utilizado o inventário iminente, esta conta debita-se no início do exercício pelo valor das existências iniciais e no fim do exercício pelo valor líquido das compras efetuadas durante o ano, e ainda por contrapartida da conta 286, regularizações de inventários. Se for devedor, o saldo desta conta, ou seja, o saldo existente, revela o valor das existências finais. Se for utilizado o inventário permanente, esta conta debita-se ao longo do ano por contrapartida de 2.1, a compras, e credita-se também no decurso do ano, de acordo com
o critério de periodicidade, pelo critério de periodicidade aconselhável. Por contrapartida da conta 6112, que é o custo dos inventários vendidos e consumidos, em conformidade com o critério da mensuração utilizado. O saldo existente revela o valor das existências finais. Ainda na classe 2, os inventários de ativos biológicos, temos a 2.3, produtos acabados e intermédios. Eles que incluem os principais bens produzidos pela empresa, normalmente transacionáveis, e os que, sendo habitualmente utilizados na fabricação, podem ser o objeto de venda. Para 2.4, os subprodutos, desperdícios, resíduos e refúgios, temos a 2.4.1, que são subprodutos, que são bens secundários produzidos conjuntamente com os principais. Temos a 2.4.2, que é desperdícios, resíduos e refúgios. Temos bens residuais decorrentes do processo produtivo e que não são considerados sobreprodutos. A 2.5, que é produtos ou serviços em curso. A 2.5, ela inclui bens cuja fase de fabricação não viabiliza a sua venda, nem o seu armazenamento, e serviços que não tenham sido ultimados. Se for utilizado inventário interminente, sim, as contas 2.3 e 2.5, que são 2.3, produtos acabados de inventários, e produtos ou serviços em curso, creditam-se no fim do ano por contrapartida da 6.1.2, que é a variação da produção. Relativamente ao valor das existências do ano anterior, debitam-se também no fim do ano por contrapartida da 6.1.2, que é a variação da produção, relativamente ao valor com base da intervenção dos bens desse exercício. Se for utilizado o inventário permanente, far-se-á durante o ano a articulação entre as contas 2.3 e 2.5 e o modelo da contabilidade analítica adotado para determinar o custo de produção e bem assim a correspondência entre as contagens e registros contabilísticos efetuados. No inserimento das contas, a movimentação é efetuada de modo análogo ao anteriormente descrito. 2.6, que é matérias-primas, auxiliares e materiais. 2.6.1, matérias-primas, que são bens principais que se incorporam nos produtos obtidos. 2.6.2, materiais auxiliares, são bens utilizados no processo de fabrico que se incorporam subsidiariamente nos produtos obtidos. 2.6.3, materiais, bens adquiridos ou produzidos pela empresa e que ocorrem com seu consumo para o desenvolvimento da respectiva atividade. Ainda na classe 2, a classe dos inventários de ativos biológicos, teremos a conta 2.632, que é embalagens comerciais. Essas embalagens comerciais são bens indispensáveis ao acondicionamento e transação das mercadorias ou produtos transacionados que, pela sua natureza, não se destinam na utilização continuada. Se for utilizado o inventário interminente, esta conta debita-se no início do exercício pelo valor das existências. Pelo valor das existências iniciais e no fim do exercício pelo valor líquido das compras efetuadas durante o ano e ainda em contrapartida da conta 6.1, custo dos inventários vendidos ou consumidos. Da conta 2.86
regularização dos inventários. Se for credor, o saldo desta conta existente desta conta revela a existência dos valores finais. Se for utilizado o inventário permanente, esta conta debita-se ao longo do ano por contrapartida da conta 212, que são compras, e credita-se também no decurso do ano de acordo com o critério de periodicidade aconselháveis. Por contrapartida da conta 6116, custo dos inventários vendidos. Custo dos inventários vendidos e consumidos, em conformidade com o critério da mensuração utilizada. O saldo existente, ela revela o valor das existências finais. Classe 2, inventários de ativos biológicos. Estamos na classe 2, sim. A 2.8, regularização dos inventários. Para que serve essa conta? Esta conta serve para registrar as variações dos inventários que não estejam relacionados com compras, vendas ou consumos, nomeadamente as decorrentes do registro de quebras ou sobra anônimas e saídas, ou entradas de ofertas. No caso de oferta de inventários próprios, será acreditada por contrapartida da conta 683, outros custos e perdas operacionais, será inacreditada por contrapartida da 6842, perdas de inventários, e será debitada por contrapartida da 7642, ganhos de inventários. No caso de sobras anormais ou de 7649, que é ganhos de inventários no fim do exercício, os saldos são transferidos para as contas dos dois, que é a nossa mercadoria, e a 2.6, matérias-primas auxiliares e materiais. Aí temos a 2.9, que é ajustamento para o valor realizável líquido. Para que destina-se essa conta? Esta conta destina-se a registrar relativas ao custo de aquisição ou de decorrentes da aplicação dos critérios de mensuração dos inventários. Acredita-se por contrapartida da 641, ajustamentos do período, e debita-se pela sua anulação ou reposição por contrapartida da conta 7411, revisões do período, quando tenha decorrido mais do que um exercício desde a data da sua constituição. Agora vamos entrar na classe 3. Classe 3, investimentos de capital. Para a classe 3, os investimentos de capital, nós temos as contas 321 e 329. Elas debitam-se por contrapartida das contas 11, que é o nosso banco, 12, que é 11, que é a nossa caixa, 12, que é o nosso banco, 461, que é o nosso credor, fornecedores de investimentos de capital. Para 321, a conta 321 ela é um ativo de construções, a 329 são outros ativos tangíveis. Se a aquisição for a prazo, debitam-se ainda pela transferência da conta 34 investimentos, 3 quadros, sim, investimentos em curso, e credita-se pela sua venda ou pela indenização recebida por sinistro das contas 7631, ganhos de investimentos de capital, no caso de investimentos de capital. No caso de alienações, 6833, perdas de investimentos de capitais. Em caso de sinistro, se o resultado for negativo, ou no caso de abate, credita-se por contrapartida da conta 6832, perdas em investimentos de capitais. Ainda na classe 3, investimentos de capital, veremos a 3.1, investimentos financeiros. Investimentos financeiros compreendem as aplicações financeiras de caráter permanente
e os investimentos em imóveis urbanos ou rústicos que não sejam afetos à atividade operacional da empresa. Para a conta 3.2, que são os ativos tangíveis, ela integra os ativos da empresa destinados à sua atividade operacional que não se destinam a ser vendidas ou transformados e cuja sua permanência seja superior a 1 ano. Ela inclui ainda as benfeitoras e as grandes reparações que sejam de acrescer ao custo daqueles ativos. Temos a 3.2.1, a conta de construções. A conta de construções, ela compreende os edifícios e as instalações fixas, que lhes são próprias, como água, energia, etc. Inclui ainda outras construções, designadamente estradas, pontes, barragens, regadeios, pistas de aviação, cais e túneis, entre outros. Os edifícios e instalações de domínio público explorados sob o regime de concessão deverão ser refletidos em subconta própria. Classe 3, investimentos de capital ainda, 3.2.2, o equipamento básico. Compreende o conjunto de instrumentos, máquinas e outros bens que não sejam ferramentas e utensílios considerados na conta 3.2.6, ferramentas e utensílios, com as quais ou através das quais se extraem, transformam ou elaboram os produtos ou se prestam os serviços. O equipamento básico explorado sob o regime de concessão e do regime de locação financeira deve ser refletido em subcontas próprias. Compreende ainda encargos suportados com a sua adaptação ou instalação se a atividade exercida for transporte ou de serviços administrativos. São aqui considerados os equipamentos dessa natureza afetos a essas atividades. Ainda na classe 3, temos a 3.2.5, que fala de traras e vasilhame. O que são traras e vasilhame? Compreendemos traras e vasilhame como os objetos destinados a conter ou adicionar internamente os bens por elas transacionados. Quando se trata de embalagens comerciais retornáveis com aptidão para utilização contínua. Temos a 3.2.6, ferramentas e utensílios. Compreendemos como ferramentas e utensílios os instrumentos que não sejam de descartes rápidos, ou seja, considerando-se como tais os que tenham um período de vida útil superior a 1 ano e cuja sua utilização se destina a complementar os equipamentos instalados ou apoiar os diferentes serviços da empresa. Ainda na classe 3, investimentos de capital, temos a 3.3, ativos intangíveis. A 3.3.1, encargos de desenvolvimento. Compreende-se como encargo de desenvolvimento os encargos relacionados com o desenvolvimento da aplicação tecnológica de descobertas anteriores à fase de produção. Temos também a 3.3.2, propriedades industriais, ou seja, propriedades industrial e outros direitos. Compreende patentes, marcas, alvarás, licenças e concessões, concessões e direitos de autor,
bem como outros direitos e subcontratos análogos. Ainda na classe 3, investimentos de capital, temos a 333, que é trespasse. Trespasse que compreende o valor da aquisição do direito à ocupação e exploração de um estabelecimento ou espaço comercial. 334, encargos de constituição ou expansão. Para o cargo de constituição ou expansão, nós compreendemos os encargos com a sua constituição da empresa, bem como os relacionados com a sua expansão, nomeadamente com o aumento de capital, estudos e projetos. Ainda na classe 3, investimentos de capital, temos a 3.4, investimentos em curso. 3.4, investimentos em curso, inclui as adições, ou seja, melhoramentos ou substituições, enquanto os investimentos não estiverem concluídos. Estas contas dividem-se as contas 1.1, a nossa caixa, 1.2, que é o nosso banco, e temos também, que é o nosso banco, e a 421, que é a 441, desculpa. Não. Sim. Também temos fornecedores de investimentos de capital. Fornecedores de investimento de capital, que é a 461, fornecedores de investimento de capital, ou da conta 73, que é investimentos realizados pela própria empresa. Se forem internamente produzidos, acredita-se por contrapartida da sua transferência para as contas 3.2, ativos tangíveis, ou 3.3, ativos intangíveis, consoante a sua natureza. Para a 3.8, amortizações acumuladas. As amortizações acumuladas, elas representam a parte do valor dos ativos tangíveis e intangíveis que foi imputada como custo ao longo dos vários períodos contabilísticos, representativa de venda e de perda de valor daqueles ativos em resultado do seu período ou grau de utilização da sua obsolescência tecnológica. Acredita-se em contrapartida da conta 6.5, amortizações do período, debita-se pela venda ou pela indemnização por sinistros por contrapartida das contas 6.8.3, perdas em investimentos de capital, 7.6.3, ganhos em investimentos de capital, consoante o resultado tenha sido negativo ou positivo. No caso de abates, debita-se por contrapartida das próprias contas de ativos tangíveis e intangíveis. Para 3.9, que é a última conta da nossa classe 3. Ajustamentos de investimentos financeiros. Para o que destina-se investimentos financeiros? Destina-se a registrar a diferença entre os custos dos investimentos financeiros e o correspondente preço de mercado. Quando este curso for interno, aquele acredita-se em contrapartida da conta 6.4.2, que é o ajustamento do período, e debita-se por contrapartida 7.4.1.2,
que é revisões do período quando ocorrer a sua redução ou anulação. Classe 4. São as nossas contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Para 4.1 clientes, ou seja, a 4.1.2 clientes de receber, inclui as dívidas a clientes representadas por título ainda não vencidos. Temos a 4.1.9, adiantamento de clientes. Para o adiantamento de clientes, nós registramos as entregas feitas à empresa por conta de fornecimentos duradouros pela emissão da fatura correspondente aos bens transacionados ou serviços prestados. As importações serão transferidas para a conta 4.1.1, que é a nossa conta cliente, conta corrente. Classe 4, contas a receber, contas a pagar e acréscimos e diferimentos. Temos a 4.2 fornecedores, que já é a nossa conta a pagar. 4.2.2 fornecedores títulos a pagar. Fornecedores títulos a pagar compreende os créditos de fornecedores que se encontrem representados por letras ou outros títulos de crédito. Também temos a 4.2.9, adiantamento aos fornecedores. Para o adiantamento aos fornecedores, nós registramos as entregas feitas pela empresa por conta de fornecimentos futuros pela recepção da fatura emitida pelo serviço fornecedor correspondente aos bens transmitidos ou serviços prestados. As importações serão transferidas para a conta 4.1.1, que é a nossa cliente conta corrente. Classe 4, contas a pagar, a receber, acréscimos diferentes. Temos a 4.3 como empréstimos obtidos. A classe 3, 4.3 empréstimos obtidos, compreende os empréstimos contraídos, com exceção dos serviços previstos na conta 4.6.7, credores, sócios, acionistas ou proprietários. Temos a 4.4, que é o nosso estado, 4.4.1, imposto sobre rendimento. A 4.4.1, estimativa de imposto, ela acredita-se no fim do período por contrapartida da estimativa do imposto a pagar. Ela é refletida na conta 8.5, imposto sobre rendimentos, e debita-se por contrapartida das 1.1, que é a nossa caixa, ou 1.2, que é o nosso banco, quando da sua entrega de impostos do cofre do Estado. Tratando-se de empresários em nome individual, o valor do imposto a considerar será apenas correspondente à atividade empresarial. 4.4.1.2 Pagamentos por conta e 4.4.1.3 Pagamentos por conta. Registram o débito por conta a partir das contas 1.1, que é o nosso caixa, 1.2, que é o nosso banco, o valor dos pagamentos por conta e pagamento especial por conta que a empresa fez durante o ano e acreditam-se quando da entrega do imposto nos cofres do Estado. A 4.4.2, impostos retidos na fonte, ela registra a crédito o valor das retenções da fonte praticadas a quando da atribuição dos rendimentos aos respectivos beneficiários. Registra débito às retenções na fonte que foram praticadas nas diferentes categorias de rendimentos.
rendimentos auferidos pela empresa durante o ano, por contrapartida das contas de proveitos que estiveram na sua origem, no caso em que tenham natureza de pagamento por conta do imposto devido e esta conta final debita-se ainda por contrapartida da conta 11 ou da conta 12, aqui é o nosso caixa, é o nosso bancos, a quando da entrega dos montantes retidos no cofres do Estado. 443. Imposto sobre o valor acrescentado. Temos a 4431, que é o nosso IVA suportado. O nosso IVA suportado dá a conhecer o IVA suportado em todas as aquisições de inventários, sejam elas ativos tangíveis e intangíveis, e outros bens e serviços, sendo de uso facultativo. Aconselha-se a movimentação desta conta nos casos em que o sujeito passivo não tem integral direito à dedução do imposto que lhe foi faturado, ou seja, quando pratique operações que conferem direito à dedução, a par de outras que lhe velam este direito, método pro rata. Caso o sujeito passivo utilize a afetação real, o uso desta conta poderá revestir de menor interesse. Elas debitam-se em todas as aquisições efetuadas discriminadas nas diferentes subcontas, de acordo com sua origem. Acredita-se em contrapartida das correspondentes subcontas. 4432 e o saldo, quando existia, será acreditado por contrapartida de contas inerentes às respectivas aquisições ou da conta 6822, que é o imposto sobre o valor acrescentado, excepto para compras de ativos tangíveis e intangíveis, que o imposto suportado, que não pode ser deduzido, deverá afetar o valor da aquisição ou de bens em que a pessoa se refere. Ainda na classe 4, temos a 4432, que é o nosso IVA dedutível. Para o IVA dedutível, ela revela o valor do IVA, que, dada a natureza das operações subjacentes à atividade exercida, seja ela suscetível de dedução os termos previstos no corpo do IVA. Elas debitam-se pelos valores do IVA relativo às aquisições e também por contrapartida da 4431, que é o IVA suportado, nos casos em que o sujeito passivo utilize esta conta, acredita-se pela transferência do saldo relativo ao período de tributação, por período da conta 4435, IVA puramente. 4433, IVA liquidado. O IVA liquidado evidencia o débito ao Estado, decorrente das vendas de bens ou prestações de serviços feitos pelo sujeito passivo aos seus clientes, ou seja, pela sua aquisição, se for caso disso, desde que as tais operações estejam sujeitas à efetiva tributação. Esta conta creditada pelo imposto liquidado nas faturas ou documentos equivalentes emitidos pelo sujeito passivo, na generalidade dos casos da conta 4433, a aumentação das contas, 4432,
no caso onde autoconsumos, e 4433, no caso de operações especiais, está reservada para situações especificamente previstas no Código do IVA e debitada por conta partida da 4435, o IVA apuramento. A 4434, IVA regularizações. Mas o que é isso de IVA regularizações? IVA regularizações é uma conta que registra as correções do imposto a favor do sujeito passivo ou do Estado, distribuídas pelas suas subcontas, respectivamente, e suscetíveis de serem efetuadas nas respectivas declarações periódicas. Debitam-se pela conta 44341, que é a mensagem a favor do sujeito passivo, se as regularizações forem motivadas por erro no apuramento de impostos, devoluções de clientes, reduções, precisões e anulação de contratos por parte de clientes, créditos incobráveis, etc. Por contrapartida, debitam-se as contas que originam a retificação e credita-se por contrapartida da conta 4435, que é o nosso IVA apuramento. A 4435, o IVA apuramento, o IVA apuramento revela a situação devedora ou credora do sujeito passivo perante o Estado. Debita-se por contrapartida das contas 4432, 4434, IVA de regularizações, e 4438, o IVA a recuperar. Esta conta é uma conta que acredita por contrapartida das contas 4433, 4434, IVA regularizações, se o Estado decorrente das operações anteriores for credor. Debita-se a conta por contrapartida da conta 4437, IVA a pagar, e em caso contrário, credita-se esta conta por contrapartida da 4438, o IVA a recuperar. 4436, IVA liquidações oficiosas. A IVA liquidações oficiosas, ela revela o montante do imposto a pagar ao Estado pelo sujeito passivo. Acredita-se por contrapartida das contas 4435, ou IVA apuramento, ou pela conta 4436, que é IVA liquidações oficiosas, pelos montantes liquidados oficiosamente. Debita-se por contrapartida das contas 11, que é a nossa caixa, 12 bancos, pelo pagamento efetuado da conta 4436, que é IVA liquidações oficiosas. Se houver pagamento da liquidação oficiosa, regularizar-se a esta conta após o apuramento contabilístico do imposto a pagar no respectivo período de tributação, mediante a anulação correspondente ao valor registrado na conta 4436, que é o nosso IVA liquidações oficiosas. A 4437, o IVA a pagar, ela revela o montante do imposto a pagar ao Estado pelo sujeito passivo. Acredita-se por contrapartida das contas 4435, o IVA apuramento, ou 4437, IVA liquidações oficiosas, pelos montantes liquidados oficiosamente. Debita-se por contrapartida dos 4436, IVA liquidações oficiosas, se houver o pagamento da liquidação. Debita-se por contrapartida das contas 11, caixa, ou 12 bancos, pelo efetuado da conta 4436, que é IVA liquidações oficiosas, se houver pagamento da liquidação oficiosa. Regulariza-se esta conta após o apuramento contabilístico do imposto.
4438, IVA recuperar. O nosso IVA recuperar evidencia o montante do crédito do imposto sobre o Estado no final de cada período de tributação. Esta conta ocorre sempre que o montante do imposto a favor do sujeito passivo supere o valor do imposto a favor do Estado. Debita-se por contrapartida da 4435 para transferências a favor do sujeito passivo apurado nesta conta e no fim da tributação. Credita-se por contrapartida da 4439 IVA reembolsos pedidos. Se tiver pedida a restituição ao Estado, 4435, se tiver optado pelo reporte para o período de tributação seguinte. IVA reembolsos perdidos. Temos a 4441, imposto de selo. Imposto de selo registra crédito por contrapartida da conta 6823, imposto e taxas ou da conta relativa à entidade para que o imposto constitua encargo, o valor do imposto de selo ou de selo liquidada. Debita-se por contrapartida da 11 caixa, 12 ao quadro da sua entrega no cofre do Estado. 45 outros devedores. 452 subscritores de capital. Registra a subscrição feita pelos respectivos titulares, cuja a realização vai se verificar em data posterior. Esta conta será debitada no momento da subscrição por contrapartida da conta 51, posteriormente a quando da realização do capital, pelos respectivos titulares. Será acreditada por contrapartida das contas em que aquela realização se materializar. 454 devedores, sócios, acionistas e proprietários. 4543 resultados obtidos. Para os resultados obtidos, nós registramos o lucro das empresas participadas, que, embora atribuídos, ainda não tenham sido colocados à disposição ou à cobertura de prejuízos pelos sócios acionistas na sequência de deliberações tomadas em Assembleia Geral. É uma conta que debita-se por contrapartida da conta 783, rendimentos de investimentos financeiros, a quando da atribuição dos lucros ainda não distribuídos. A empresa ou da conta 88, resultado líquido do período, quando esta tiver prejuízos e for decidida a sua cobertura pelos sócios acionistas, credita-se por contrapartida da 4544, que é o lucros disponíveis. 4544, lucros disponíveis. Os lucros disponíveis movimentam-se nesta conta, os lucros colocados à disposição pelas empresas participantes diretamente ou transferências de resultados atribuídos quando há desvazamento entre o momento da sua atribuição e da respectiva colocação. A disposição debita-se no primeiro caso por contrapartida da 783, a 783, que é a nossa conta 783
rendimentos de investimentos financeiros. E no segundo, por contrapartida da 4548, 4543, resultados atribuídos, e acredita-se em contrapartida das contas com um caixa ou dos bancos. 459. Devedores diversos. Para devedores diversos, nós registramos designadamente as operações decorrentes de alienações de investimentos de capital, empréstimos correntes, que não devem ser englobados nas contas 454 e 451. Para 46 outros credores, 461 fornecimentos de investimentos de capital, nós registramos as operações efetuadas com os vendedores de bens ou serviços destinados aos ativos tangíveis e temos aqui a 4621, remuneração a pagar aos trabalhadores. Pelo processo dos ordenados, salários e outras remunerações relativas ao mês em que respeitam, debita-se pela subconta 62. A subconta 62, que é gastos com pessoal, por contrapartida da 4621, que é remuneração a pagar aos órgãos sociais, o 4622, remuneração a pagar aos trabalhadores, pelos valores líquidos a pagar das contas 4421 ou 4421, rendimentos de trabalho dependente, e a 449, contribuições para o INSS, da conta 463, sindicatos. E ainda das respectivas subcontas, a 623, encargos sobre remunerações. Em contrapartida da 449, contribuições para o INSS, pelo pagamento ao pessoal e às outras entidades. Debitam-se acima as contas acima mescladas em contrapartida das contas 1, que é a Caixa, 2 e o nosso banco. Outros 67. Credores, acionistas ou proprietários. Registra as operações efetuadas com o titular do capital que não resultem em transações de investimentos ou de investimentos de capital. 47. Ajustamentos de contas a receber. Destina-se a registrar os riscos que possam vir a ocorrer relativamente aos créditos da empresa sobre terceiros. Acredita-se por contrapartida das contas 644. A nossa conta 644, que é a conta de receber, pelo ajustamento do período, sim, e debita-se por contrapartida da 7414, que é a conta de receber também. Se a reposição ou anulação tiver lugar em um exercício diferente da sua constituição ou nas contas que tiverem sido consideradas com gastos, se a anulação ou reposição ocorrer no mesmo período. 48. Provisões. Esta conta, ou seja, provisões, serve para registrar as responsabilidades decorrentes dos riscos nas situações nelas previstas quando existe ou existir a probabilidade da sua ocorrência. A 49, que é a nossa última conta da classe 4. A 49, acréscimos de ferimentos.
491, acréscimos de gastos, e 491, rendimentos deferidos. Estas contas destinam-se a registrar os gastos e rendimentos do período a que respeita. Integram-se nos acréscimos e gastos, ou gastos relativos ao período em curso, que apenas serão pagos e contabilizados como tal nos períodos seguintes. E em rendimentos deferidos, os rendimentos contabilizados no período em curso, em que diga respeito a períodos seguintes. 493. Acréscimos de rendimentos. E 491, ou gastos diferidos. Elas integram-se nos acréscimos de rendimentos, os que sejam relativos ao período em curso, mas que apenas serão recebidos e contabilizados como tal nos períodos seguintes. Classe 5. Capital próprio. A classe 5.1 capital destina-se a registrar o valor de capital nominal subscrito das empresas que revistam de forma societária nas empresas de nome individual. Esta conta traduz o capital inicial e o adquirido e ainda os movimentos de natureza financeira com proprietário. Serve também para registrar o capital das cooperativas. 5.2. Ações ou cotas próprias. A conta 5.2.1 ela é debitada pelo valor nominal das ações ou das cotas próprias adquiridas, sendo registrada na conta 5.2.2 a diferença entre o custo da aquisição e o valor nominal posteriormente. Se as ações ou cotas forem alienadas, far-se a diferença entre o preço de venda e o valor nominal. 5.3. Prestação suplementar. Destina-se a registrar as entregas dos sócios que tenham aquela natureza nos termos do Código Comercial. 5.4. Prêmios de emissão de ações ou cotas. Registra-se a diferença entre o valor de emissão das cotas, ou seja, das ações ou cotas subscritas, e o respectivo valor nominal. Registra a crédito a diferença entre o valor da subscrição e o valor da subscrição e o valor nominal. Quando este é inferior ao primeiro, em contrapartida da 5.2.2, debita-se por contrapartida da 5.1, quando o valor for incorporado na capital da empresa. 5.5. Reservas. 5.5.1. Reserva de gás. Destina-se às reservas impostas por lei. 5.6. Excedentes de revalorização de ativos tangíveis. Destina-se a registrar a contrapartida dos ajustamentos do valor dos ativos tangíveis. 5.9. Resultados transitários. Serve de contrapartida de deliberação da cobertura de prejuízo dos resultados líquidos do período anterior. Passamos agora para a nossa classe 6, gastos e perdas financeiras. A 6.1, que é custos de inventários vendidos ou consumidos, serve de contrapartida à saída dos inventários que sejam vendidos ou incorporados no processo produtivo. Será movimentada pelas saídas ocorridas durante o período nos inventários. Se for um inventário permanente, poderá ser movimentado somente no fim do período. Se for usado o inventário intermitente, debita-se por contrapartida das contas 2.2, mercadorias, 2.6, matérias-primas auxiliares, e credita-se por contrapartida da 8.1, que é o nosso resultado.
Resultados operacionais. 6.2 gastos com pessoal. 6.2.3 encargos sobre remunerações. São encargos que recaem sobre a remunerações obrigatoriamente suportados pela entidade patronal. 6.2.5 ajudas de custo. Compreende as verbas pré-estabelecidas atribuídas aos trabalhadores quando estes deslocam ao serviço da empresa. Temos a 6.2.8 gastos de ação social realizados de afiliação social de forçador através do trabalhador. Temos a 6.3.2.1.3.1 gasóleo. O gasóleo ele registra o valor das aquisições de gasóleo com a inclusão do montante do IVA imposto suportado e não é dedutível. De acordo com o código do IVA, a 6.3.2.1.3.2 restantes combustíveis. Os restantes combustíveis registram o valor das aquisições dos combustíveis com a inclusão do imposto suportado nos casos em que a sua dedutabilidade não é permitida de acordo com o código do IVA. 6.3.2.1.3.2 Lubrificantes registra o valor das aquisições e ferramentas de utensílios cuja vida útil em condições de normal utilização não ultrapassam o período de 1 ano. 6.3.2.2.1 Manutenção e reparação engloba os bens e serviços adquiridos destinados à manutenção dos ativos tangíveis que por não aumentarem a duração ou valor daqueles meios não devem ser considerados grandes preocupações. 6.3.2.2.3 Transporte de pessoal registra o encargo com o transporte de pessoal da empresa relacionados com o seu local de trabalho, quando o mesmo tenha caráter de permanência e seja efetuado por terceiros. 6.3.2.2.5 Honorários registra as vendas atribuídas aos trabalhadores independentes. 6.3.2.2.6 Consumíveis intermediários registra as verbas atribuídas às entidades por conta própria a gerencia vendas de bens ou serviços. 6.3.2.2.8 Deslocações e estadias registra os encargos com o transporte, a alimentação e alojamento fora do local de trabalho que não sejam suportados através de ajudas de custos. Rendas e aluguéis. Para rendas e aluguéis registra as verbas pagas pelo arrendamento de imóveis ou pelo aluguel de equipamentos não correspondentes às rendas de bens utilizados. Em regime de locação financeira, mas não só ela registra as rendas, como as rendas pagas em regime de locação. 6.3.2.3.3 Seguros registra os primeiros seguros a cargo da empresa, com exceção dos que estejam relacionados com pessoal, dos quais são incluídos na conta 6.2, estes com pessoal. 6.3.2.3.7 Trabalhadores especializados registra os encargos com a aquisição de serviços técnicos, nomeadamente serviços informáticos, pesquisas laboratoriais e trabalhos tipográficos. 6.6 Provisões de período registra ao fim do período as estimativas dos riscos nos diferentes tipos de provisões previstas que tenham de caráter de custos operacionais. 6.8 Gastos e perdas operacionais. 6.8.3 Perdas de investimentos de capital registra os suportados na alienação sinistros abates de investimentos de capital. Repita-se em contrapartida 3.1, 3.2, 3.3 pelos custos de investimentos, alienações ou sinistros. Repita-se pelo valor da venda ou por indenização recebida por contrapartida das contas 1.1,
12 ou 559. E a conta 38 registra ainda o débito. A contrapartida da conta 32, a parte do valor de bens que não tenham sido abatidos e amortizados. 684. Perdas em investimentos e ativos biológicos. Registra as perdas suportadas em inventários decorrentes de sinistros ou abates de investimentos de capital. 6893. Ofertas e amostras de inventários. Registra em contrapartida da conta do juro. 6894. Programas de responsabilidade social. Realizações de utilidade social decorrentes de contratos estabelecidos com o Estado. 69. Gastos e perdas financeiras. 694. Diferença de câmbios. Diferença de câmbios desfavoráveis. Registra a diferença de câmbios desfavoráveis relacionados com a atividade normal da empresa e com o financiamento dos ativos tangíveis e intangíveis. Passo 7. Rendimentos e ganhos. Temos a 7.1. Vendas. A vendas registra a venda de bens compreendidos na atividade normal da empresa. 7.1.5. IVA das vendas. O imposto incluído registra um montante do imposto que deverá ser pago pelos serviços prestados. 7.2.1. IVA de prestação de serviço, o imposto incluído. Valor que foram prestados durante o período que foram registrados com os impostos incluídos. 7.3. Investimentos realizados pela própria empresa. São investimentos realizados pela própria empresa sobre administração direta mediante a aplicação dos meios próprios ou adquiridos para o efeito e que se destinam ao ativo intangível. 7.4. Reversões do período. 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3. Regulam as reversões de ajustamentos, amortizações, provisões anteriormente efetuadas e que, se a conta do balanço ser considerada desnecessária, creditaríamos ou acredita-se por contrapartida das próprias contas. 7.5. Rendimentos suplementares. Registra os rendimentos, isenções ao valor acrescentado, documentos da atividade que não sejam próprios dos objetos principais da empresa. 7.6. Registra outros rendimentos e ganhos operacionais. Registra os rendimentos que não são inerentes ao valor acrescentado e atividade que não sejam próprios dos quais objetivos principais da empresa. 7.6.3. Ganhos e investimentos de capital. Registra o ganho obtido da alienação ou sinistros de investimentos de capital. Debita-se por contrapartida das contas 3.1, 3.2 ou 3.3. Pelos custos de investimentos de capital alienados, acredita-se pelos valores das vendas ou de indemnização recebida por contrapartida da 1.1, 1.2 ou 4.5.9. 7.6.4. Ganhos em inventários e ativos biológicos. Registra o ganho em inventários decorrentes de sinistros, sobras anormais e debita-se, no caso dos sinistros, pelo custo de inventários. Quando os sinistros de investimento originam lucro em contrapartida da conta 286, acredita-se a contrapartida das outras contas, a 1.1, 1.2 ou 4.5.9. Quando ocorrem sobras anormais ou outros ganhos, acredita-se por contrapartida da 2.8. 7.8. Rendimentos e ganhos financeiros. 7.8.4. Diferença de câmbios favoráveis.
A diferença de câmbios favoráveis registra a diferença de câmbios favoráveis relacionados com a atividade normal da empresa e com o financiamento dos ativos tangíveis e intangíveis. Por fim, temos a nossa classe 8, resultados operacionais. Destina-se a servir de contrapartida ao fim do ano aos gastos e rendimentos nas contas 6.1, 6.8, 7.1 e 7.6. Resultados financeiros 8.2. Destina-se a servir de contrapartida das contas 6.9 e 7.3. 8.3. Resultados correntes recolhe os saldos da conta 8.1 e 8.2. 8.5. Imposto sobre rendimento reflete o montante do imposto que se espera que venha incidir sobre os resultados obtidos por contrapartida da 4.411 a 8.8. Resultado líquido do período. Ela recolhe por transferência os saldos das contas anteriores. 8.9. Dividendos antecipados. Os dividendos antecipados registra o valor dos lucros obtidos durante o ano atribuídos pela sociedade de acordo com os termos legais e estaduais. Por conta do resultado dos períodos em que são atribuídos, debita-se por contrapartida da 4542 no momento da sua atribuição no início do período e redita-se por contrapartida da 59. E é desta que chegamos ao fim da nossa apresentação. Quero dizer muito obrigado por chegar aqui. Também terminar com a palavra-chave de ouro. Contabilidade é a cena e sim é a cena.